Boa noite a todos. No nosso estudo passado, tivemos a apresentação de o Evangelho segundo o Espiritismo, Código de Moral Universal, que reúne as leis morais divinas sintetizadas em breves ensinamentos. Ensinamentos, como vimos, que são indispensáveis para a evolução e a felicidade, não apenas dos habitantes do planeta Terra, mas para todos os habitantes do universo, encarnados e desencarnados. E o autor desse Código de Moral Universal não poderia ser outro do que aquele que representa um grau imensurável a sabedoria e o amor. Jesus Cristo, que será o nosso tema de reflexão da noite de hoje. Para irmos aquecendo os nossos raciocínios, respondam no nosso chat. Quem é Jesus para você? No momento oportuno, serão lidas as respostas, que com certeza enriquecerão muito a nossa reflexão de hoje. Portanto, vamos à nossa reflexão, que foi extraída dessa obra, Universo e Vida, do Espírito Áureo, que é também dirigente espiritual do CEFAC, psicografada pelo médium Hernani Santana e publicada pela FEB. Nós utilizamos basicamente 3 capítulos para o nosso conteúdo de hoje. Capítulo 2º, Ante a Grandeza da Vida. Capítulo 7º, O Filho do Homem. E capítulo 8º, O Divino Legado. Áureo, nessa obra, nos diz que a inteligência humana não dispõe de capacidade suficiente para compreender e avaliar a divina grandeza de Jesus, porque nos falta evolução. Tudo que está relacionado com Cristo é tão grandioso, tão complexo, tão fascinante, que não cabe ainda na nossa compreensão de espíritos imperfeitos que somos. Mas, à medida que formos evoluindo, iremos desenvolvendo, purificando os nossos raciocínios, os nossos sentimentos e tendo uma compreensão mais real da grandeza de Jesus e dos seus ensinamentos. Os Cristos, isto é, os espíritos que se encontram no grau de evolução de Jesus, são espíritos puríssimos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto possa imaginar, por enquanto, a mente humana, afirma Áureo. Os Cristos podem ir em qualquer parte dos universos e executar as leis de Deus, o nosso Criador, porque quanto mais evoluído é o espírito, mais possibilidade de movimentação e de atuação ele possui.
Os espíritos puros, por exemplo, se movimentam no espaço com a velocidade do pensamento, que é superior à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. São os Cristos que, sob a inspiração de Deus, presidem à construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos mundos, gerindo seus destinos e os de seus habitantes, comandando assim a vida e a evolução dos seres e dos mundos na sua dimensão material e espiritual. Jesus, por exemplo, presidiu a formação da Terra há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, quando uma massa gasosa se desgarrou do Sol, dando origem ao nosso planeta. Há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, um espírito crístico, comandando a formação da Terra. Sobre a atuação do Cristo na formação da Terra, nos diz Áureo: conhecedor de todas as ciências, com a sua inteligência e o seu poder mental, Jesus impregnou no planeta em formação as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas. Definiu princípios e leis e fixou as linhas de progresso da nossa civilização, sendo assim considerado como o dirigente espiritual do nosso planeta. Os espíritos crísticos só se apresentam em mundos inferiores como a Terra em raras e altíssimas missões, de sublime importância para a evolução da humanidade. Numa imensurável capacidade de renúncia, de sacrifício, de amor, deixando as suas moradas celestiais, a sua liberdade de espíritos cósmicos, para poderem aqui estar se tornando visível e tangível em mundos tão inferiores como a Terra. Sobre a vinda de Jesus ao nosso planeta, Áureo nos diz: evidencia-se a ação do plano espiritual superior no gigantesco esforço de preparação para a vinda do Cristo ao planeta terrestre. Um verdadeiro exército de espíritos celestes foi designado para realizar a programação e a preparação para a vinda de Jesus ao nosso planeta. Espíritos luminosos são enviados à crosta planetária durante 5 séculos para preparar um ambiente que iria receber Jesus. Queria receber a ilustre visita do Mestre dos Mestres. Foi assim que tivemos reencarnados aqui no nosso planeta espíritos grandiosos, como Elias, Jeremias, Buda, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros espíritos que realizaram grandes progressos no campo das ciências, das filosofias e da religião, preparando assim melhor o ambiente que iria receber o maior educador
que esteve aqui no nosso planeta, Jesus Cristo. Da estrela Sírius, estrela que faz parte da constelação do Cão Maior ou do Grande Cão, também vieram espíritos de alta evolução, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, Maria e José, que reencarnaram voluntariamente na Terra para auxiliar o Cristo na sua missão. São as leis divinas da solidariedade e do amor, inspirando e movimentando as grandes almas. E Maria foi o maior dentre os espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, que encarnaram na Terra, e cuja presença material era indispensável para receber Jesus. Maria foi a eleita, a escolhida pelo plano espiritual superior para a mais notável e importante tarefa, ser a mãe de Jesus. Dar suporte fluídico e vibratório ao Mestre durante a sua permanência aqui no nosso planeta. Ela também teve que fazer o seu grande sacrifício. Teve que deixar a sua morada celestial, a sua liberdade, para aqui estar, com o único objetivo de ajudar e de servir, não apenas ao Cristo, mas a todos nós, a uma humanidade miseravelmente pobre de valores morais e espirituais, e da qual ela se tornou a grande mãe, a grande protetora e a grande defensora. Maria sempre teve um papel silencioso e fundamental na vida e na missão de Jesus. Foi muito mais grandiosa do que os religiosos descobriram ou imaginaram. Possuía e demonstrava uma fé inteligente, uma extraordinária capacidade intelectual. Era dócil, meiga, doadora, corajosa, determinada, características dos espíritos de alta evolução. Foi a mãe mais perseguida da nossa história. Teve que fugir para o Egito para esconder e proteger o filho para não ser morto. Maria amou e acompanhou Jesus na sua missão até o último instante. E, por fim, o veria morrer cruelmente numa cruz. O sofrimento de Maria, espírito de imensa evolução, altamente sensível, cuja ligação com a matéria era a mínima possível, tudo o que Jesus sentiu repercutiu diretamente e dolorosamente em seu ser, nos esclarece Áureo. Sobre o sofrimento de Jesus, nos diz Áureo que não podemos ter a mais pálida ideia do sacrifício do Cristo para apresentar-se entre os homens na terra, porque muito pouco sabemos sobre os sofrimentos, sobre os tormentos a que está exposta uma sensibilidade tão sofisticada, tão apurada como a de um espírito puro, como a de Jesus. O que sabemos é muito pouco, é que à medida que o espírito vai evoluindo, a densidade da matéria vai diminuindo e as sensações
e as percepções vão aumentando, vão se purificando. Jesus tinha todos os sentidos e percepções funcionando no grau máximo. Áureo nos diz que foi o maior drama de dor jamais vivido por outro ser aqui na Terra. O mestre, ele previa, ele antevia tudo o que iria passar, tudo o que iria lhe acontecer. A traição de Judas, a negação de Pedro, os sofrimentos no Calvário. Ele sofria antes, durante e depois, diante da inferioridade humana. E o sofrimento de Jesus teve início com a sua preparação no mundo espiritual, aceitando intraduzível tortura cósmica para reduzir o seu potencial vibratório e energético e tornar-se visível e tangível na Terra. Um espírito puro é um espírito de luz, que é pura luz, energia pura, numa potência e vibração inimaginável para todos nós. Para ele aqui está, ele teve que reduzir o seu potencial vibratório e energético para que pudéssemos nós pudéssemos conviver, pudéssemos suportar as suas vibrações superiores. Durante a sua permanência no nosso planeta, portanto, o Cristo teve que conviver com a maldade e as agressivas vibrações terrestres, vivendo em um mundo superlativamente inferior à sua condição de espírito puro. Ele se expôs a um superlativo massacre de sensibilidade, por ter não apenas uma super requintada, mas uma divina delicadeza sensorial, afirma Áureo. A exemplificação do Cristo. A demonstração de amor e humildade de Jesus foi única e a mais elevada em todos os tempos. Jesus, um espírito puro, livre, que poderia usar o seu poder, a sua inteligência para fascinar, para dominar os seus desafetos, ele escolheu as duas armas mais poderosas para combater o mal: o amor e a humildade. A presença de Jesus na Terra foi tão marcante que dividiu a história da humanidade em duas eras, antes e depois do Cristo. E ele não só marcou com a sua presença a nossa história, mas marcou também a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida para sempre. Ele é o homem mais importante e mais lembrado da história da nossa humanidade. Sobre as curas realizadas por Jesus, Áureo nos esclarece que no futuro
A medicina, servindo-se da física das radiações e da química dos fluidos, utilizará os poderes anímicos, os poderes da alma, o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e as forças da natureza, as energias da natureza, como fazia o médico divino, curando as enfermidades do corpo e da alma. O médico do futuro também unirá ao conhecimento científico o conhecimento espiritual, realizando assim a cura integral do ser, do corpo e do espírito. Jesus não só ensinou quando aqui esteve, mas exemplificou todos os seus ensinamentos. Utilizou o método mais eficiente para educar, o exemplo. Nunca esteve aqui um educador com uma metodologia tão eficiente para transformar os sentimentos e os pensamentos humanos. Ele buscava e provocava a transformação do homem pelo seu interior, que é a verdadeira educação, a verdadeira transformação. A didática do mestre. A sua inteligência e capacidade criativa para ensinar são únicas na nossa história. O mestre, quando ensinava, ele fascinava, ele magnetizava aqueles que o ouviam, com a sua personalidade, com as suas reações, com as suas estratégias para responder perguntas, com as figuras fortes, as parábolas e as situações do cotidiano que ele usava para fixar os seus ensinamentos. As lições do mestre, assim, são universais. Jamais perderão o valor, a beleza, a riqueza do conteúdo através dos tempos. A moral evangélica de Jesus é padrão eterno, ao qual as outras formas transitórias de moral menor terão de ajustar-se. A moral de Jesus, contida nos seus ensinamentos, ela é universal, é imutável, não está sujeita a transformações através do tempo. São as outras formas de moral e de ética que se encontram disseminadas nas diversas ciências e áreas da nossa sociedade, é que terão que, pouco a pouco, ir se ajustando, se adequando à moral evangélica contida nos ensinamentos do Mestre. Das lições inesquecíveis de Jesus decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, com a transformação moral dos homens na era nova do Evangelho aplicado. E nós podemos aqui imaginar quantas transformações, quantas mudanças acontecerão no nosso planeta em todas as áreas, quando todos nós, todos os seus habitantes, estiverem agindo de acordo com os ensinamentos trazidos pelo maior mestre que aqui esteve.
E esse é o projeto do Cristo. Mudar o ser humano, humanizá-lo, ensiná-lo a amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, para que ele, transformado, transforme o mundo onde ele se encontra. Portanto, o divino legado que Jesus nos deixou com seus ensinamentos é o de um mundo feliz, de paz e de amor. Um mundo sem miséria, um mundo sem violência, sem ódio, sem guerras, sem corrupção. Enfim, um mundo que ofereça a todos, igualmente, o direito a uma vida mais justa, mais digna e mais feliz. Onde, nesse mundo, todos se ajudem, se estimem e trabalhem pela concórdia universal. Muitos poderão dizer: ah, isso é uma ilusão, é uma utopia. Não, não é. É meta obrigatória do futuro. É evolução. É o destino para o qual nós fomos criados. E o motivo para a vinda de Jesus ao nosso planeta. Acelerar o nosso progresso. E agora, nós temos aí a nossa bibliografia, que vocês podem consultá-la, se desejarem. Nós iremos encerrar a nossa reflexão, levando em nosso coração uma recordação através da música da permanência de Jesus ao nosso planeta.